texto, o que a escatologia visa tratar? Ela visa apresentar um panorama dos principais ensinos bíblicos a respeito das últimas coisas, daí o termo escatologia, e as diferentes interpretações entre cristãos evangélicos. Toda teologia tem uma escatologia. Os hindus têm a sua escatologia, os muçulmanos têm a sua escatologia, mas nós vamos focar especialmente na perspectiva evangélica, não vamos nem tratar da questão, por exemplo, entre católicos, o que católicos romanos pensam a respeito. Aí a gente vai ver a teologia, a escatologia está dentro da área de teologia sistemática, que pega vários textos de toda a Escritura e procura condensar, sistematizar, como o termo diz. Então, a bibliografia básica são textos de teologia sistemática. A leitura para esse módulo vai ser em escatologia do livro que nós temos como referência, a Teologia Sistemática do Berkov, mas aí eu vou citar um pouquinho também do Millard Erickson, tem a escatologia do Wayne Grudem, que é muito boa, tem a do Anthony Huckman, que é um amilenista e que trabalha também essa questão, R.C. Sproul, tem vários outros, essa basicamente é o que nós vamos trabalhar. Bom, o problema da escatologia é que, aí na escatologia geral, a gente vai ver o que significa isso, é que às vezes, nós não conseguimos fazer a distinção dentro de um determinado texto. E isso acontece muito na Escritura. E por isso que há debate e divergências. Eu quero começar citando aqui, por exemplo, Atos capítulo 2, os versículos 16 até o versículo 18. E a gente vai lembrar um pouco do contexto. Aqui o Espírito Santo veio, aqueles 120 filhos e filhas do Senhor, servos e servas, começaram a falar em outros idiomas, para a pregação do Evangelho para pelo menos 17 nacionalidades que estavam reunidas ali para a celebração da festa judaica do Pentecostes. Todas aquelas nações estavam lá e então começa aquela ação, as pessoas começam a perguntar o que está acontecendo, e então Pedro se levanta e começa então a explicar o que estava ocorrendo ali. E aqui a gente já tem um grande problema de interpretação e que já tem divisão entre irmãos na perspectiva da escatologia geral. O texto diz lá, então, mas o que ocorre, Pedro explicando para aquelas pessoas perguntando o que estava ocorrendo, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, uma das questões importantes que nós vamos entender e aqui é um erro que a gente às vezes incorre, eu estava ouvindo o reverendo Augustus, e é uma compreensão dentro da teologia reformada, o que o Antigo Testamento fala sobre Cristo? Como é que os textos do Antigo Testamento devem ser interpretados? Eles só podem ser interpretados como tratando de Cristo quando o Novo Testamento interpreta. Há muitas passagens no Antigo Testamento, a gente tenta fazer isso muitas vezes, de ver Cristo no Antigo Testamento, e aí então falar que aquilo ali é um tipo. Mas quando que realmente é? Quando o Novo Testamento explica. Porque se o Novo Testamento não explicar, vai ficar na compreensão de cada um, ainda que tenha muito sentido. Vamos pegar um exemplo. A Arca de Noé. O que ela simboliza? É Cristo. Mas onde está isso no Novo Testamento? Não está. Tem sentido? Tem. Mas está no Novo Testamento? Não. E aí, quando nós pegamos textos como esse, que fica difícil a gente conseguir fazer essa distinção, porque Pedro não faz aqui. E olha então aí o que ele diz. O que está acontecendo? Ele pega o profeta Joel, que todo mundo sabia, e o profeta Joel disse: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito. Bom, isso aconteceu ali, isso está claro, o Espírito Santo veio,
e aqueles irmãos falaram em outros idiomas. Sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eles trouxeram a palavra de Deus. Eles estavam falando das maravilhas de Deus, então eles profetizaram. Vossos jovens terão visões e sonharão os velhos. Aí a gente começa, o texto não diz isso ali em Atos. E aí a gente já começa a ter algumas dificuldades. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então isso a gente viu ali acontecendo em Atos capítulo 2. Está muito claro. Pedro então está explicando o que acabou de acontecer. Os últimos dias é uma expressão que vai ocorrer algumas vezes no Novo Testamento, falam da primeira vinda de Cristo até a segunda. Às vezes a gente fala dos últimos, nós estamos vivendo os últimos dias, então é agora. Não, últimos dias já tem, à luz da Escritura, 2000 anos. O problema é o que Pedro vai dizer imediatamente depois, os versos 19 até o verso 21. Aqui nós conseguimos compreender, mas e agora? Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Bom, o relato de Atos 2 diz que isso aconteceu? Não. Mas o versículo, o texto, não, primeiro que a gente sabe, não tinha capítulo nem versículo, que Pedro está dizendo, Lucas condensou, a gente entende que Pedro falou muito mais do que estava ali, e Lucas, debaixo da soberania do Espírito Santo, condensa o texto, mas ele coloca tudo junto. É um verso atrás do outro. Até o versículo 18, a gente consegue ver que aconteceu ali com aquele grupo de 120 irmãos. Mas e agora? O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui a gente já tem divergências. Irmãos preteristas vão dizer que tudo isso aconteceu. Aconteceu até quando? Até o ano 70. Inclusive a vinda de Jesus. Mas como? Ele veio na pessoa do Espírito Santo. E aí, o problema é que essa distinção, onde é que a gente faz? Como é que a gente separa no meio do texto para tentar distinguir períodos tão distantes de tempo? E é por isso que escatologia é difícil. Porque esse não é o único texto, há vários outros textos que trazem isso. Nós vamos ver Jesus, Mateus 24. A gente tenta fazer algumas divisões ali, mas o texto em si ele não faz de maneira tão escancarada essa divisão. Por isso que irmãos preteristas vão considerar, por exemplo, que a grande tribulação já aconteceu no ano 70. Mas boa parte de nós aqui, a escatologia moderna, vai dizer, não, a grande tribulação é antes da volta de Cristo. E aí, quando que aconteceu tudo isso? Quando o Espírito Santo veio da primeira vez, aconteceu prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, o sol se converteu em trevas, a luz em sangue, e veio o grande e glorioso dia do Senhor? Não, para nós não. Aí então nós vamos criticar os preteristas, né? A gente vai ver o que são esses preteristas. Tá, mas há homens de Deus que compreendiam essa proposta. E olha assim o que diz, por exemplo, o irmão R.C. Sproul. Ninguém aqui duvida que tenha sido um homem de Deus. Ele diz, eu me oponho ao preterismo completo, mas abraço o preterismo parcial limitado. A gente vai ver o que é preterismo. Tá? A posição, então, essa ideia preterista, ela não é tão absurda assim como a gente hoje, vivendo 2000 anos depois, considera, muitos consideram. Há textos, eu estava lendo um livro que fala sobre isso, é extremamente complexo. Por exemplo, isso quando Jesus diz dessa geração, lembra? Não vai passar essa geração aqui tudo. Bom, o que é essa geração? Ninguém sabe claramente. Ninguém sabe claramente. Cada um interpreta essa expressão, essa geração, a partir da sua escatologia. E ela é complexa, né? Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nessas compreensões. Aqui tem um irmão que é um professor reformado, Kate Madison, ele escreve, e ele diz assim,
muitas das profecias do Antigo Testamento tratam de julgamentos iminentes sobre Israel ou Judá, ou as nações que oprimiram Israel. Está naquela situação, mas parece que está falando do futuro também. Eles também contêm vislumbres da restauração futura final. No mesmo texto, ele está falando do Antigo Testamento, nós acabamos de pegar um texto do Novo Testamento que dá essa compreensão também. E aí ele continua: em suma, adotamos uma abordagem basicamente preterista dos livros proféticos do Antigo Testamento, reconhecendo que eles falam em grande parte de eventos iminentes, mas também lidam às vezes com o futuro distante. Como que a gente interpreta? Quando que se aplica aquele momento e quando que se aplica o futuro? Dentro de um texto, às vezes de um mesmo verso. Por isso que é difícil. Marco, eu não sei se você já deu a definição, porque para ajudar algumas pessoas, talvez eu tenha perdido, o que é preterista. Eu vou trabalhar